para a casa dos meus avós, em uma cidade rural do Japão. Lá eu me sentia livre. Era uma tarde quente, enquanto descansava no gramado do quintal, e ouvi um barulho estranho. Não sabia muito bem de onde vinha, mas como sou curioso, olhei ao redor. Parecia uma voz profunda e dizia algo como se tivesse alguém falando consigo mesmo. Reparei que havia um chapéu de uma mulher em cima da cerca. O som vinha de lá. O chapéu estava se mexendo. Era uma situação muito estranha. Não podia ser uma pessoa. Como ela poderia ser tão alta? E eu olhei melhor e a vi. Era uma mulher extremamente alta entre os galhos. Seus braços e pernas pareciam não ter fim. Ela tinha longos cabelos negros e mal dava para ver seu rosto. Ela usava um vestido branco comprido que combinava com seu chapéu. Eu queria chegar mais perto, mas a mulher desapareceu e junto com ela o som estranho também. Quando voltei para casa, encontrei meus avós tomando chá na cozinha e contei a eles o que tinha visto. Eles não estavam prestando muita atenção em mim, mas quando mencionei a altura daquela mulher e o som que ela fazia, os dois ficaram pálidos. Minha avó deu um grito e meu avô, com uma cara muito séria, me pegou pelo braço e fez eu repetir todos os detalhes de onde eu estava, quando aconteceu. Vovô saiu correndo da cozinha e ligou para alguém no corredor. Eu fiquei lá, com minha avó. Ela estava tremendo de medo. Meu avô nos disse que precisaria sair por um momento e pediu à minha avó que não tirasse os olhos de mim. Quando perguntei chorando o que havia de errado, ela tristemente disse: Hashishaku-sama anotou você. Esse espírito é um ser que sequestra os filhos para se aproveitar deles, porque são mais fáceis de enganar. Assim, quando uma criança é do agrado de Hashishaku-sama, ela está condenada a morrer, pois este espírito irá raptá-lo e nunca mais irão ouvir falar sobre ele. Meu avô decidiu me defender. Foi em busca de uma bruxa capaz de enfrentar Hashishaku-sama. A bruxa mandou que eu ficasse no meu quarto. Ela me trancou e me disse para não sair em hipótese alguma antes das 7 horas da manhã. Antes de me deixar sozinho, ela colocou 4 tigelas de sal nos 4 cantos do meu quarto e colocou também uma imagem de Buda diante da qual eu deveria orar caso sentisse medo. Ela me deu também um pedaço de pergaminho e disse que eu deveria estar com ele o tempo todo. Passei a noite toda completamente sozinho, ouvindo barulhos estranhos pela janela e o conhecido que anunciava a chegada de Hashishaku-sama. De repente ouvi a voz do meu avô perguntando como eu estava me sentindo. Ele me disse que se eu tivesse com medo, deveria apenas abrir a porta. Eu estava com tanto medo que estava prestes a abri-la. Mas eu rapidamente me lembrei do que a bruxa havia dito e com medo me ajoelhei na frente ao Buda e orei aterrorizado e chorando. O sal nas tigelas estava ficando escuro. Aquela noite parecia não ter fim e as batidas na janela não paravam. Quando finalmente amanheceu, o sal estava completamente preto. Olhei para o relógio e vi que agora poderia sair. Meus avós choraram de felicidade ao me ver são e salvo. O vovô, sem demora, tirou todos nós de casa e me colocou em uma van junto com 8 homens da cidade, a bruxa que dirigia. Sentado com aqueles homens, todos os parentes dela, eles me disseram que, embora eu tivesse sérios problemas, eu deveria apenas manter minha cabeça baixa e meus olhos fechados, pois somente eu poderia ver Hashishaku-sama. Mas basta mandar em você fechar os olhos que você os abre, certo? E foi o que eu fiz? Mantive a cabeça baixa, mas vi pela janela que lá estava ela, flutuando ao lado do carro com seu vestido branco e com o rosto colado à janela. E gritei. Fechei os olhos o máximo que pude enquanto amassava o pergaminho da noite anterior. Os outros não podiam ver e ouvir o som estranho, mas podiam ouvi-la quando batia na carroceria ou nas janelas da van. Kassan, que era o nome da bruxa, começou a orar tão alto que sua oração se transformou em um grito. Mas depois de um tempo, a voz e as batidas desapareceram. E esta é a história de como eu sobrevivi. Nunca mais consegui voltar para a casa dos meus avós. Bem, corro o risco de que o fantasma me sequestre novamente e termine o que deixou inacabado. Não se sabe o que ela faz com suas vítimas, mas existem boatos que dizem que ela se alimenta da essência juvenil de sua presa.